Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Eu sou o pastor Anderson e este é o nosso Orai Sem Cessar. Boa noite a todos e a todas. Vamos iniciar orando. Senhor, somos gratos por mais este dia que se finda, pela noite que se inicia. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor. Obrigado por Jesus Cristo que nos salvou, mesmo não sendo merecedores. Perdoa-nos, ó Pai, dos nossos pecados, perdoa-nos das nossas falhas. Tem misericórdia de nós, ó Pai, porque nós pecamos contra Ti. Neste momento também que estudaremos a Tua palavra, ó Deus, prepara o nosso coração como bom terreno fértil para ser semeada a Tua palavra e que encontre guarida, que produza fruto no coração do ouvinte. Abençoe, ó Pai, a mim, capacitando-me segundo a Tua vontade. Ilumina meu Santo Espírito, para que eu transmita a Tua e não a minha voz, para que aprendamos com a Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, a você que está chegando agora, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa live Orai Sem Cessar. Então, vamos dar continuidade no nosso estudo em Atos. Hoje é Atos, capítulo 4, versículos de 1 a 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 1 a 4. Lembrando que os vídeos, desde a introdução deste livro até o último que nós estudamos ontem, estão disponíveis aqui no site, na página da igreja e também no nosso canal no YouTube. Os vídeos com os demais estudos. Então vamos lá, Atos capítulo 4, versículos de 1 a 4. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Então, Pedro ainda estava discursando. Interessante que, como o autor inicia no plural, falavam eles ainda, provavelmente João também estava instruindo o povo nesse momento. Então, tanto Pedro quanto João estavam instruindo o povo. Vamos lembrar o que aconteceu ontem, né? No discurso, Pedro e João vão ao templo para orar às 3 horas da tarde e, diante da porta formosa, acham um coxo. O coxo é curado pelo poder de Jesus e as pessoas, vendo aquele milagre, acompanham, bem como o coxo, Pedro e João até o pórtico de Salomão ou alpendre de Salomão, e lá eles começam a pregar. E foi o nosso texto de ontem, né? O segundo grande discurso de Pedro, aquele discurso cristocêntrico, etc. Provavelmente Pedro e João continuavam a ensinar, a discursar, a falar de Cristo às pessoas, e ainda eles estavam no meio do discurso, no meio do sermão, quando chegam algumas figuras ali incomodadas com a palavra deles. Os sacerdotes, aqueles que cuidam do templo. Os sacerdotes geralmente pertenciam a um grupo religioso, mas também com viés político, chamado saduceus, que é o último aí. Então, falar sacerdote e saduceu é meio redundante, né? Provavelmente os sacerdotes, na sua totalidade, eram saduceus nessa época, que tinham o domínio religioso sobre o templo. Então chega esse pessoal aqui, os sacerdotes, aqueles que fazem o serviço do templo, o capitão do templo, que tinha uma autoridade muito especial no templo, ele era aquele que era o chefe da guarda, que tinha que manter a lei e a ordem, né? O seu cargo era tão importante no templo que ele ficava abaixo somente do sumo sacerdote. E os demais saduceus, né? Vamos perder um pouco de tempo em saduceus, ou melhor, ganhar um pouco de tempo, já que nós vamos estudar. Nos tempos de Jesus, eu vou me valer aqui do historiador da igreja, chamado Flávio Joséfo, né? O que o Flávio Joséfo deixou registrado acerca dos saduceus, né? Aliás, é a única fonte que nós temos que especula um pouco mais acerca dos saduceus é o livro História dos Hebreus e também A Guerra dos Judeus, escrito por Flávio Joséfo, que era um historiador judeu com tendência de fariseu, né? Então, o que ele escreve sobre os saduceus, visto que eram rivais, a gente tem que ficar meio esperto. Mas, enfim,
Então, saduceu. O saduceu era um grupo político, mas também religioso, e era um grupo pequeno em vista dos outros que eram comuns. Nós tínhamos os fariseus, que era um outro grupo religioso com maior abundância, e os essênios. Os essênios não são citados no Novo Testamento, né? Alguns vem alguma menção meio que implícita, meio que nas entrelinhas aos essênios, com João Batista. Alguns até defendem a hipótese de João Batista ter estudado com os essênios. Os essênios eram judeus que se retiraram para cavernas no deserto, né, deixaram Jerusalém, não concordavam muito com o sistema tanto dos fariseus quanto dos saduceus. Mas deixemos os fariseus e os essênios por outro momento. Foquemos nos saduceus. Os saduceus dominavam o templo, o serviço do templo, o sacerdócio do templo. Consequentemente, eles também ocupavam os principais lugares no chamado Grande Sinédrio, ou na Suprema Corte dos judeus. Então, o poder deles era muito grande, era o STF da época, né? O Supremo Tribunal Federal. E o sumo sacerdote era saduceu. O segundo mais importante ali no Sinédrio, que era como se fosse o auxiliar, né, tanto do principal, do presidente, né, chamado príncipe ou nazi, era o Av Beit Din, ou Av Beit Din, que era um líder também. Então, essas três figuras eram os que tinham uma proeminência em todo qualquer julgamento, em última instância, nesse tempo em Israel. E a maioria das vezes os três eram saduceus. Consequentemente, eles eram extremamente ricos. Apesar de serem um grupo pequeno, era a alta sociedade judaica, era a aristocracia judaica. O termo saduceu vem de Sadoc ou Zadok na Almeida Revista Atualizada. Quem foi Zadok ou Sadoc? Ele foi sacerdote nos tempos do rei Davi e junto com o profeta Natã foi Sadoc ou Zadok, algumas traduções, quer dizer, aquele que é justo, que ungiu Salomão rei. Quando Davi manda ungir Salomão rei, ele chama o profeta Natã e chama o Zadok ou Sadoc, né? E, consequentemente, o Sadoc vem a ser o primeiro sumo sacerdote do Templo de Salomão. Então, aquele grandioso Templo de Salomão, né? Marco histórico na fé, na história de Israel, Sadoc foi o primeiro sumo sacerdote, o primeiro sacerdote que serviu no Templo de Salomão. Então, eles tiram esse termo saduceu do nome Zadok ou Sadoc, para dizer que nós que somos os legítimos herdeiros da tradição sacerdotal, nós somos os zadoquistas, né? Nós temos o direito de administrar o templo. Esse grupo deve ter surgido por volta do século II antes de Cristo, os saduceus, na época do governo dos Macabeus, né? Quando o povo judeu tinha feito lá uma série de guerrilhas, tinham se libertado do governo dos gregos, mas daqui a pouco já iam ser escravos dos romanos. Enfim, esse povo saduceu provavelmente deve ter surgido nesse momento, e eles acabavam, né, segundo Joséfo, tendo uma influência muito grande por parte da filosofia grega, né? Então era um grupo religioso, mas judaico, que tinha algumas características, assim, um pouco de parentesco com a filosofia grega, né? Eram sacerdotes, eram extremamente ricos, e talvez o que o Novo Testamento deixa muito claro desse grupo, os saduceus, é que eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Tá até um embate entre eles e Jesus, né? O saduceu não acreditava na ressurreição dos mortos. O saduceu não acreditava na tradição oral da Bíblia do Antigo Testamento, né, da Torá. É só a lei escrita. E eles também tinham como escrito de verdade somente o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os demais livros eles não consideravam muito, assim, não tinham muito, vamos dizer que eles colocavam num segundo patamar, e só a lei escrita. Então, era um grupo muito particular. Mas o que é importante para a gente aqui, essa menção dos saduceus? E eles eram os chefes do templo. Eles eram os caras que mandavam, eram os patrões ali. Então, todo o sistema religioso acabava sendo gerido por eles.
E eles eram muito assim, muito bem vistos pelos romanos, porque eles que mantinham meio que a paz ali entre o povo, sem ter muita rebelião e etc. Tá? Então, esses é um pouquinho, né, um breve histórico dos saduceus. Versículo 2: Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então, veja, o que incomodou os saduceus foi o fato dos discípulos, no caso aqui Pedro e João, ensinarem a ressurreição dos mortos. E eles não acreditavam, eles achavam isso uma heresia e uma perturbação da ordem. E isso os incomodou profundamente. E você não vai ver fariseu sendo citado aqui, né? Parece que Lucas não se importa muito em Atos com os fariseus. Mas os saduceus são os criadores de problemas aqui e são os iniciadores da perseguição à igreja cristã e de Jerusalém. Os saduceus, os chefão, os manda-chuva antigo aqui, né? Tinham uma influência política muito maior do que o próprio rei, se pararmos para avaliar a história nesse tempo. Então, diante desse incômodo por causa da doutrina da pregação dos apóstolos, eles foram presos, versículo 3, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Por quê? Nenhum judeu poderia ser preso injustamente, tinha que ter uma espécie de audiência. O sinédrio deveria se reunir somente de dia e não podia se reunir nos dias de festa nem nos sábados. E deveria se reunir no templo. Então não dava tempo de fazer uma convocação. O sinédrio era composto por 70 pessoas. Uns falam que é 70 mais os 3 poderosos. O nazi, que era o presidente ou o príncipe, o sumo sacerdote e o auxiliar do presidente, né? Ou o jurista, né? O cara importantíssimo, já falei, o Avi Beif Din, que era então dizem que eram 70 mais esses 3. Outros vão dizer que não, que esses 70 integravam já esses 3. É um rolo, né? Vai saber se era 70 ou 73. O importante é que o Sinédrio era composto por essa turma aí. E eles tinham o dever de julgar os casos, principalmente esses casos de seitas que se levantavam pregando algo diferente daquilo que era comum deles. Né? Vamos pensar que o sistema judaico, apesar de sofrer uma política externa a partir de Roma, né, toda a Palestina se tornou aqueles vilarejos, aquelas vilas, né, aquele reinado daquele povo ali da Palestina era um reino vassalo do Império Romano, ou seja, quem mandava mesmo em última instância era Roma. Mas internamente eles tinham um que ainda de teocracia, ou seja, uma política ligada à questão de Deus, uma política ligada e regida pelos ensinos da Escritura. Mas veja, isso não significa necessariamente uma coisa boa, porque para eles nesse tempo aqui não era. Veja o rolo que os fariseus, os saduceus, esse pessoal faz com o próprio Jesus, em nome da lei, em nome da interpretação deles da Bíblia. Né? Então, essa teocracia aqui não era muito saudável, mas justamente por ter esse sentimento, era justamente um conselho religioso que julgava praticamente quase tudo, e principalmente essa questão. Como os apóstolos eram vistos como hereges, trazendo uma nova doutrina, um novo ensino, era necessário reunir o Sinédrio, né, o Supremo Tribunal Federal da época ali, para ver e avaliar esta situação, mas não dava tempo. Então, o que eles fizeram? Prenderam e esperaram para ter tempo hábil para reunir o Sinédrio. Veja, Jesus já era conhecido do Sinédrio, já era conhecido dos líderes, já era conhecido dos saduceus, já tinha moído eles tudo naqueles sermões, tanto os fariseus quanto os saduceus. Então, para eles, a morte de Cristo tinha significado o fim desse grupo de pessoas. E, na verdade, a morte fortalece, né? Então, eles veem 3.000 pessoas aderindo ao movimento, vê essa multidão aderindo ao movimento. Então, eles acabam prendendo. Então, nós temos aqui o início, a perseguição da igreja cristã.
por parte dos líderes religiosos, a suprema corte do passado, né? Os saduceus. E prenderam, que era tarde, tarde para eles, vamos dizer que aqui que era umas 5:30 da tarde, 6 horas da tarde, né? Começava das 6 horas, o judeu já não queria saber mais não, né? 18 horas, ó, tá acabando o dia, já que começa outro. Versículo 4 é a conclusão, é uma conclusão positiva, né? Se por um lado eles foram presos, o evangelho não pode ser preso. Olha o que diz o versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Esse a quase 5.000 tem duas possibilidades se nós interpretarmos. Pode ser aqueles que se converteram antes, os 3.000 e aqui 2.000, ou 5.000 que soma-se aqueles outros 3.000, né? É muita gente. E o autor cita 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, uma grande parte das pessoas são convertidas pelo Espírito Santo através dos ensinos e do sermão de Pedro e de João e etc. Então, a perseguição começa, eles que são presos, mas o evangelho não pode ser preso. A palavra é eficaz, né, e a ação do Espírito Santo traz um grande número de adeptos, um grande número de convertidos, e a igreja cresce progressivamente, ainda que haja perseguição. Interessante, né, esse contraste, né? Eles podem prender os apóstolos, mas não podem tolir a palavra. A palavra continua trabalhando nos corações. E veja que interessante como que o evangelho funciona. Para alguns, o evangelho, ele é a palavra de salvação, de arrependimento, de restauração, de mudança de vida. Para outros, ele é ofensivo. Para os saduceus, o evangelho é ofensivo, a ponto de mandar prender, perseguir os que pregam. Mas, seja 5.000 aqui, fora mulheres e crianças, ou seja, 5.000 somando os outros que se converteram no primeiro sermão de Pedro, né? É salvação. Então, interessante, né, esse contraste. Palavra de vida para que são salvos, mas palavra de morte e perdição aos que não são salvos. É o efeito do evangelho. Então, a gente viu um pouquinho sobre quem eram os saduceus, sua formação histórica, né, de onde surgiu esse pessoal aí, rico, arrogante, não acreditava na ressurreição, não acreditava num monte de coisa, né? Vimos um pouquinho sobre o sinédrio, a sua composição e os três cabeças, né? O príncipe ou presidente, o nazi, o sumo sacerdote, né? Que compunha, né? O grupo ali, e o Av Beit Din, ou Af Beit Din, que era como se fosse o consultor jurídico ali, mas tinha uma autoridade importante também no Sinédrio. E depois a gente vai ver na reunião do Sinédrio novamente essa composição. Tá? E a mensagem do Evangelho. Para uns, perdição. Para outros, salvação. Então, amanhã nós continuamos com o nosso estudo aqui no livro de Atos e vamos ver o que acontece com Pedro e João diante do Sinédrio reunido. Então não perca amanhã a continuação desse texto bíblico. E vamos aos nossos motivos de oração. Se você ainda não fez seu pedido de oração, dá tempo, tá? Enquanto eu volto aqui para ver os pedidos, você pode escrever aí nos comentários o seu pedido de oração. Pode mandar um oi também, né? Aí a gente consegue mandar um abraço para ti depois. Desculpem. Primeiro pedido aqui do nosso irmão Fabrício, né? O Fabrício que há pouco nos abençoou com aquelas belíssimas canções, com aquela belíssima reflexão no livro de Jó. Então, Fabrício Baldo pede oração pelo seu pai, Adelino, e pede para o seu irmão, o Fábio.
A nossa irmã Lígia Soares pede oração pela Maria Luísa, de 1 ano, que se afogou ontem em Rio dos Cedros. O estado dela é muito grave, ela é sobrinha da vizinha da Lígia Soares. Então, orar pela pequena Maria Luísa, sofreu um afogamento em Rio dos Cedros, em estado grave. A Lígia Soares também pede oração pela Leocádia e pela Rísia, que estão na UTI também em estado grave devido ao Covid. O diácono Osni continua pedindo para o seu tio, João Antônio, que está internado na UTI. Pede também pelo seu sobrinho Cristiano, que está se recuperando de uma fratura na coluna, né? Sempre uma fratura complicada, né? Uma coluna. Pede oração pela Cristina e pela Aniele, que é filha da Cristina, que estão se recuperando do Covid. Pede por todas as famílias e por todos que estão adoentados. O presbítero Max pede oração pela dona Diomar, que é mãe da Lilian, que é uma grande amiga do Max, lá de São Paulo. A dona Diomar tem participado das nossas lives, né? Então vamos orar pela dona Diomar e também pela Lilian, são as nossas irmãs lá de São Paulo. Nossa irmã Letícia, ela agradece pela melhora da Iracema e pede pelo seu completo restabelecimento. Também pede oração pelo tratamento de saúde da Ivanilde e oração por todas as nossas famílias. Presbítero Max pede oração pelo Dr. Cuco, que é membro da Igreja Presbiteriana de Lages, continua internado devido ao Covid. O Max pede oração também pela sua vida profissional. Deus abençoe no seu trabalho, uma grande responsabilidade, né? Nosso irmão presbítero Max, trabalhar na área comercial sempre é difícil. Então, orar pelo presbítero Max e as suas demandas profissionais. Agradece pela recuperação da ID, graças a Deus, né? Continuar orando pela ID, pela sua melhora a cada dia. Também pede oração por toda a sua família e por todos os irmãos da igreja. A dona Carmen pede oração pela Carolina Hidalgo, que está esperando no Senhor para sarar do seu câncer, então sofrendo uma questão oncológica, né? A nossa irmã Carolina Hidalgo. Agradece a recuperação do Maurício, da Priscila e do Vitor, já se recuperaram da Covid, graças a Deus. Notícia muito boa. E orarmos, né, pelo milagre na vida da Carolina Hidalgo. Nosso irmão Carmelito pede oração por toda a sua família, né? Por ele e pela nossa irmã Marina, são os nossos irmãos da Segunda Igreja Presbiteriana de Blumenau. Então, são esses os pedidos de oração. Nós vamos orar. Oremos. Senhor, nós intercedemos pela vida do Fabrício, da Laura, da Priscila, abençoa esta família, toma-os nas tuas mãos, supre todas as suas necessidades, guarda-os, ó Pai, abençoa-os e fortalece-os, livra-os de todo o mal, Pai. E suplicamos em favor do seu Adelino, pai do Fabrício, pedimos pela sua saúde, pela sua recuperação, guarda o seu Adelino, cuida dele, ó Pai, em tudo aquilo que ele precisar. Abençoe também o irmão do Fabrício, Fábio, derrama a bênção sobre eles e sobre toda a família do Fabrício, Pai. Que as tuas bênçãos e os teus cuidados estejam com todos. Pai, nós intercedemos pela Maria Luísa, que está em estado grave de saúde, uma criança, situação tão difícil, tão delicada. Clamamos que o Senhor tenha misericórdia da Maria Luísa,
Pedimos a Ti, ó Pai, a recuperação dela. Toma essa criança para Ti, ó Deus, e cura, restabelece a sua saúde. Colocamos ela nas Tuas mãos, ó Pai, para que seja feita a Tua vontade. Mas nós pedimos a recuperação, ó Pai, da saúde da Maria Luísa. Senhor, continuamos a interceder pela vida da Leocádia, da Rísia, em estado grave. Cuida, Pai, delas. Colocamos nas tuas mãos, suplicando a cura e a restauração. Abençoe também a nossa irmã Lígia Soares. Abençoe toda a sua família. Cuida deles, livra-os de todo o mal. Pai, abençoe o diácono Osni, abençoe a nossa irmã Valéria, cuida deles e todos os seus familiares. Intercedemos pela vida do João Antônio, pedimos a recuperação da sua saúde. Pedimos também, ó Pai, pela vida do Cristiano, que ele se recupere dessa fratura na coluna, que não fique nenhuma sequela, que ele fique totalmente recuperado, para a honra e glória do Teu nome. Pai, nós agradecemos a recuperação de saúde que o Senhor deu alguns familiares do Osni, continuamos suplicando pela Cristina e pela Aniele, que elas recuperem totalmente do Covid. Juntamente com elas, abençoe todos os enfermos, todos os adoentados, todas as famílias, ó Pai, que passam por algum momento de enfermidade, seja por conta do Covid ou qualquer outro motivo. Que a tua mão poderosa, ó Deus, que a tua cura seja sobre estas pessoas. Pai, abençoe a dona Diomar, abençoe a Lília, essas amigas do Max. Colocamos elas nas tuas mãos, suplicando a tua bênção, o teu amor e o teu cuidado. Abençoe o presbítero Max, abençoe a irmã Léo, abençoe a Hanna, a Ellen, o Fernando, o Max, o William e a Ana. Toma nas tuas mãos toda esta família. Colocamos a vida profissional do Max diante de ti, as demandas do serviço, os desafios grandes num departamento complexo que é o comercial. Dá sabedoria ao teu servo, abra as portas, guia-o ao Santo Espírito, para que ele seja próspero no cargo que o Senhor confiou a ele na empresa. Abençoe o teu servo na empresa ali, ó Deus, dando sabedoria, cuidando e que ele vença todos esses grandes desafios nesse momento, para a honra e glória do Senhor. Pai, abençoe o Dr. Cuco, ainda passando por esse momento difícil devido ao Covid. Pai eterno, tenha misericórdia dele, que ele melhore a cada dia. Nós agradecemos a recuperação da ID e que ela fique boa, fique totalmente curada, Deus. Restabeleça a saúde da ID. Abençoe todos os irmãos da nossa igreja, cuida de cada um deles, os das outras igrejas que nos assistem também, ó Pai. O Senhor sabe todas as suas necessidades. Pedimos que o Senhor supra todas elas, segundo a tua vontade e o teu amor. Pai, agradecemos a melhora da Iracema e que ela fique boa plenamente. E continue a abençoar, ó Pai, o tratamento de saúde da Ivanilde e todos, ó Pai, todos os nossos familiares, todas as famílias alcançadas por esta transmissão, por esta live. Que a tua bênção, o teu amor esteja com todos. Pai, abençoe a Letícia, o presbítero Ricardo, abençoe toda a família, derrama a bênção sem medida, cuida de todas as suas necessidades, livra-os de todo o mal, Pai. Guarda o coração, a mente, o corpo, enfim, ó Deus, abençoe esta família. Pai, abençoe a dona Carmen, o seu Omar, toda a sua família aqui no Brasil, também no Chile. Em especial, nós intercedemos pela vida da Carolina Hidalgo, passando por esse momento tão difícil de câncer. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor opere um milagre nesta vida. Que o Senhor restabeleça a saúde da tua serva. Colocamos ela diante de ti, ó Pai, pedindo a tua misericórdia, o teu amor sobre esta vida. Agradecemos a recuperação do Maurício, da Priscila, do Vitor. Obrigado pela superação, ó Pai, que o Senhor os deu diante da Covid, e que eles fiquem bem, não fiquem com nenhuma sequela, ó Pai, que a saúde fique plenamente restabelecida.
Pai, abençoe o seu Carmelito, abençoe a dona Marina, abençoe toda a família do seu Carmelito. Cuida, Pai, da vida deles, livrando-os de todo mal, suprindo todas as suas necessidades. Deus, abençoe todos os irmãos e irmãs que estão conosco assistindo esta live, bem como os seus familiares, amigos e amigas. O Senhor sabe das suas necessidades, sabe daquilo que eles precisam. E eu peço, ó Pai, que o Senhor supra, cuide, seja esse Deus presente que o Senhor sempre é nas nossas vidas. Abençoa-os em nome de Jesus. Amém. Nós vamos mandar uns abraços. Se você ainda não deixou um oizinho, deixa, né? E aí a gente consegue mandar um abraço para ti. Então, boa noite, Fabrício. Deus lhe abençoe. Um abração para Priscila, para Laura. Deus abençoe muito vocês. Obrigado pela companhia. Boa noite, Dona Carmen. Boa noite, seu Omar. Que Deus lhes abençoe muito. Muito obrigado pela companhia. Um abração. Boa noite, Letícia. Boa noite, presbítero Ricardo. Boa noite, Luísa. Que Deus lhes abençoe. Obrigado pela companhia. Boa noite, Gaia. Deus lhe abençoe muito. Obrigado pela companhia. Um abraço para ti, para toda a família. Esses dias a Gaia postou um suco de tomate, eu acho. Fiquei com vontade de tomar suco. Acho que eu nunca tomei suco de tomate, não me lembro. Fiquei com vontade de tomar suco de tomate. Já comi molho de tomate, mas suco de tomate ainda não. Boa noite, dona Zeni. Boa noite, seu Dino. Boa noite, Ana. Os nossos irmãos lá de Xanxerê são membros da Igreja Presbiteriana de Xanxerê. Ô, dona Zeni, eu vi a foto da árvore de flor, viu? A Ana mandou. Né? Tem os registros lá das flores da dona Zeni, desde agosto de 2017. Não, tá boa a flor. Fala pro seu Dino não cortar mais a parte de baixo, né? Para o pé ficar bem carregadinho de flor. Boa noite, Osni. Boa noite, nossa irmã Valéria. Obrigado pela companhia. Deus lhes abençoe. Boa noite, Lígia Soares. Muito obrigado pela companhia. Um abração para ti, para toda a família. Boa noite, tia Fi. Boa noite, Chico. São os nossos tios lá de Águas de Lindóia, interior de São Paulo. Deus abençoe muito vocês aí em Águas de Lindóia. Boa noite, Rose Andrade. Obrigado pela companhia. Que Deus lhe abençoe. Um abração para ti. Boa noite, Rogério Andrade. Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado pela companhia. Um grande abraço. Boa noite, Rosilda. Deus lhe abençoe também. Muito obrigado pela companhia, né? A família Andrade em peso aí conosco. Boa noite, Claudete Bittencourt, a nossa irmã lá de Itapema, né? Um abraço para ti, para o esposo, para toda a família. Que Deus lhes abençoe muito, né? Obrigado pela companhia. Boa noite, Dulceleia Pereira. Dulceleia, nossa irmã amada, lá de Itapema também, né? Sempre presente conosco. Deus abençoe muito, viu, Dulceleia? Um abração para ti. Tenha uma noite abençoada. Boa noite, a nossa irmã Diomar. Obrigado pela companhia. Obrigado por estar conosco. Deus lhe abençoe muito, né? Tenha uma noite abençoada. Boa noite, Marlene Vieira. Um abração para ti. Deus lhe abençoe muito também. Né? Um abração para toda a sua família. Boa noite, presbítero Max. Boa noite para a irmã Léo. Boa noite, Hanna. Que Deus lhes abençoe. Para o Osni eu já mandei abraço, né? Às vezes eu esqueço que eu já mandei lá em cima. Não tem problema, né? Mandar 2 abraços também. Boa noite, Benedita Domingues, a Dita, nossa amiga lá de Mogi Guaçu, interior de São Paulo. A Dita, ela é da Congregação Cristã do Brasil, né? Tem acompanhado as nossas lives. Que Deus abençoe, viu, Dita? Que a paz de Deus esteja contigo aí. Um abração para ti. A Dita cuida do tio Zé, o tio da Aline, né? Ele tem uma doença degenerativa, né? Uma síndrome, tadinho do tio Zé, só fica deitadinho lá.
e a Dita que cuida dele. Opa, vamos lá. Boa noite, seu Carmelito. Boa noite, Marina. São os nossos irmãos da Segunda Igreja Prestante de Blumenau. Que Deus lhes abençoe. Obrigado pela companhia, né? Mandei um abração para o pastor Márcio, o nosso pastor lá da Segunda Igreja. Boa noite, Marisa. Boa noite, o presbítero Adir. Que Deus abençoe muito. Obrigado pela companhia. Boa noite, seu Osias Costa. Deus lhe abençoe. Um abração para a esposa também. Né? Tá de netinho novo. Deus abençoe muito, viu, seu Osias? Obrigado pela companhia. Boa noite, Solange, a nossa amiga lá de Xanxerê, vizinha da dona Zeni, né? Deus abençoe, viu, Solange? Muito obrigado pela companhia, que Deus lhe abençoe muito. Bom, são esses os nominhos que apareceram aqui para mim, tá? Então, mandar um abraço para a dona Iraildes, que assiste a gente também, né? Ah, apareceu o da Valésia Cardoso agora, nesse instante. Então, Deus abençoe, boa noite, Valésia, um abração para ti também. E a irmã Antônia, né, sempre curte os vídeos, assiste, às vezes não comenta. Então, boa noite, irmã Antônia, que Deus lhe abençoe, um abração para ti, para toda a família. Obrigado pela companhia. E a você que nos assiste, né? A Anne Caroline sempre nos assiste, né? Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Talvez você assista e não comenta, né? Mas sinta-se abraçado e abençoado. Então vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Lembrando que nós voltamos amanhã às 20 horas com a continuação desse estudo, né? Na verdade, eu teria que ler o capítulo 4 inteiro, mas imagina, numa live só, é muita coisa, né? Então, amanhã nós voltamos com a continuação desse texto, que é Pedro e João diante do Sinédrio. E agora você já sabe quem são os saduceus e quem que era o Sinédrio no passado. Então, vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus aqui presente, espalhado sobre a face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Então, até amanhã, às 20 horas. Daqui a pouquinho, este vídeo e os de ontem estarão disponíveis também na nossa página no Facebook, no YouTube, nosso canal no YouTube, Igreja Presbiteriana de Blumenau.